Olá, meus amigos, estamos começando aqui o nosso Tribuna do Esporte e hoje muito feliz da vida porque terça-feira é quando a gente ouve os pássaros cantando, a chuva caindo devagarzinho, o tempo normal aqui na fazenda do Zezinho e esses dois companheiros aqui que a gente sempre fica feliz em conversar com eles sobre o futebol. Tem gente aqui amarrotado, tem um mais ou menos amarrotado, que sou eu, e tem um aqui rindo até nas orelhas, porque alguém chegou lá no time dele e deu uma ajeitada, né? Mas vamos começar o nosso programa e já no início do programa, antes de apresentar as duas feras aqui, eu quero agradecer a Matilde, lá de Ribeirão Preto, que mandou uma mensagem para a gente aí, elogiando o nosso programa e que não perde um e manda um abraço aqui para as duas feras. Alô, Matilde, muito obrigado. Fiquei muito feliz com a mensagem que você mandou para nós e é isso que faz com que a gente, né, faça um programa aqui cada vez melhor, né? Vamos começar pelo visitante, porque o visitante estava viajando. Nada mais justo. Tem muita coisa para falar hoje. Tem. Tudo bem? Tá? Boa tarde, Nilton. Quase boa noite. Quase boa noite. E como você falou aí na abertura, né? Lembra da Majestade do Sabiá? Que era uma rede preguiçosa para deitar. Estou indo agora para um lugar. Interpretação de Jair Rodrigues, uma composição de Roberta Miranda. Então essa tarde preguiçosa, assim, caindo lentamente, é muito bom. Não, tive lá em Gramado, dessa vez não ganhei nada, fui um simples reserva, mas foi bom que eu estava no grupo, estou com saúde, né? Campeonato de 65 anos com 70. Estou jogando, tá bom. Agradecer ao pessoal lá da APCEP, né? Que nossa equipe esteve lá, foi muito bem recebida como sempre. Agradecer ao Barra, ao Fidinha, ao Deus Alino e ao Jorge, né? Que são as pessoas que estão sempre ali no esporte. Mais uma vez, muito obrigado por dar preferência à nossa equipe. Medalha de Ouro e NMTV Net. Milton, eu continuo falando que se o futebol brasileiro não der uma guinada, nós já estamos no ralo, vamos ir para o esgoto. Mas aí a gente no decorrer do programa vai falar sobre isso. Eu achei interessante, já estamos no esgoto. Tá ruim assim? Doutor! Já passamos do ralo. Já está no esgoto, mas passamos do ralo. Doutor, tudo bem, doutor? Tudo bem. Satisfeito? Não muito, satisfeito, né? Não, Depois, a hora que a gente for falar do Santos, tem uma história para o senhor aqui. Tá bom, deve ser João Paulo, né? No mínimo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Boa tarde, presidente. Quase boa noite. Boa tarde, professor. Que bom de volta aqui, depois dessa passagem lá pelo Rio Grande do Sul. É bom demais viajar, né? É muito bom. Eu, se pudesse, se tivesse condições de viajar o tempo todo, queria viajar. Como eu passei 25 anos viajando a serviço. Foi, olha, uma das melhores coisas. Além do aprendizado, você tira aquela pressão empresarial na sua cabeça, fica com uma responsabilidade de retorno. Quando voltar, tem que prestar conta do que viu, do que aprendeu, do que fez. Mas foi assim. Então, tá bom. Obrigado. Como é o nome dela? Matilde. A Matilde. Obrigado, Matilde, também aí pela mensagem que nos enviou. Agradecemos, muito obrigado. É um prazer tê-la sempre vendo o nosso programa e continue fazendo isso. Não só você, peça outras pessoas, amigas, parentes, que compartilhe, também, né? Compartilhe isso aí, para que a gente tenha bastante visualização aí do nosso programa, viu? Pois é, vamos começando o nosso programa, doutor, hoje com uma pauta assim bem light, né? Mas o que está acontecendo
com os técnicos estrangeiros, né? Que Fluminense, Santos já demitiram aí, o Fluminense é técnico brasileiro. Mas os técnicos estrangeiros estão pressionados? Né, doutor? Professor? Vai, professor. Depois eu dou minha palhinha também. Eu queria que o Fluminense tivesse um técnico estrangeiro. Aquele que está lá no esporte me parece bom técnico, porque ele já trabalhou lá no Cuiabá, trabalhou em outros times aí na segunda divisão, e os times deles são muito organizados taticamente. E o esporte joga de igual para igual, embora tenha um plantel inferior a todos os outros times da Série A, devido ao fair play econômico que não existe no Brasil. A renda é menor, a gratificação da televisão, etc, é menor. Então o time vai ser sempre aquele ioiô, ele sobe para a primeira divisão e cai porque não tem um plantel bom. Mas, enfim, trouxemos o Renato Gaúcho no lugar do Mano. Na minha opinião, é um 6 rude por um meia dúzia light. Entendeu? Melhora no primeiro mês, mas depois... E o Renato Gaúcho tem 3 históricos, hein? Quando ele saiu do Fluminense, o Fluminense caiu. Ele saiu do Grêmio, o Grêmio caiu. E outra vez, ele acho que teve no Flamengo, uma vez que o Flamengo quase caiu. Porque a desorganização é tanta que aí a vaca vai pro brejo. Olha o Grêmio lá como é que tá. Mas a culpa é do Renato? Foi ele que foi o último treinador, não deixou nada pronto. Chega um novo treinador, não tem nada. O Flamengo ficou poucos dias. Mas foi campeão porque já estava pronto o time. Já estava pronto. Entendeu? Lá no Fluminense ele pegou o time do Mano Menezes. Quanto aos treinadores estrangeiros, bom, o do Flamengo não é estrangeiro, né? Porque toda a preparação de formação dele foi da Europa. E aí ele fez o curso da CBF e pegou o sub-20 do Flamengo. Então, quer dizer, ele é um treinador brasileiro com crachá europeu, certo? E aí os outros aí, os argentinos e os portugueses, Portugal, que eu saiba, nunca ganhou a Copa do Mundo. Então, os treinadores não são grande coisa não, mas estão espalhados no mundo inteiro e são treinadores que estudam. Os treinadores argentinos, a Argentina tem 3 títulos mundiais. Um com o César Luiz Menotti, o outro com o Maradona, que eu não lembro quem é o treinador, e agora com o treinador atual do Messi aí, né? Então, quer dizer, os treinadores argentinos, em tese, são melhores que os portugueses, porque ganharam 3 Copas do Mundo, né? O treinador Portugal nunca ganhou a Copa do Mundo. Eu penso que, mesmo ruim, os treinadores portugueses e os treinadores argentinos são melhores do que os boleiros brasileiros. Pois é, mas aí se a gente for olhar por esse lado aí, o Brasil é pentacampeão. Mas é com Zezé Moreira, que era o senhor treinador, Vicente Fiola era treinador do Santos, Zezé Moreira era treinador do Fluminense, o Fluminense tinha um timaço, foi treinador do Flamengo com Dida, Zagallo, Gerson, então era treinador bom. Em 70 o Zagallo foi campeão com um time feito pelo João Saldanha. Aí, mas naquela época os empresários não ditavam as convocações. Aí é outro problema da CBF. Aí é que a gente tem que fazer um programa só para discutir isso. Doutor, agora, eu quero te fazer uma pergunta. Se a gente criticar a CBF, eu e o doutor vamos ser suspensos igual foi lá na ESPN ou não? Já tem um recado para nós aqui, ó. Não fale mal da CBF que o programa sai do ar. Doutor, e aí? Está pressionado aí os técnicos? Estão, mas antes... Eu já vou até emendar uma segunda pergunta em cima disso aí. Que o João Paulo, inclusive, falou aqui. O João Paulo doutor do céu, Sampaoli de novo no Santos, agora acabou de vez. Lembrando, Palmeiras campeão. Ele está
Mãe Diná. Mãe de lá. Ele deve estar se... Mas São Paulo de novo. Com as profecias da Mãe Diná, nessa quarta rodada do Campeonato Brasileiro, e o João Paulo já profetizando que o Palmeiras vai ser campeão. Agora só faltam 34 rodadas. Faltam 34, viu, João Paulo? Realmente o Palmeiras tem um grande time, realmente, mas já não está mais com aquela bola toda do ano passado, ano atrasado, e eu já falei isso aqui pela quarta vez. Bem, bom, em relação aos técnicos, você veja que o técnico Abel Ferreira, até meados do ano passado, 2024, o técnico, o Abel estava com a corda toda, um bom time, ele continuou com um bom time, mas alguma coisa não está pegando bem como pegou no passado, 2 anos atrás. Muitos títulos, tá bem? E o Abel está com uma característica, ele acha que essa performance ruim do Palmeiras tem, falei isso aqui também já, tem dois culpados disso. É a torcida e a outra é a imprensa brasileira que está batendo forte sobre isso. Pois bem, em relação aos técnicos, eu não tenho nada contra os técnicos estrangeiros, desde que apresentem um futebol, façam com que as suas equipes joguem futebol e saibam escalar as suas equipes, o que não aconteceu recentemente. Aí um técnico português que acabou caindo, felizmente, que não sabe escalar um time para entrar em campo, embora tenha um bom plantel. Eu vou voltar a isso daqui a pouquinho, mas eu quero continuar. Agora, há um bochicho já no Brasil dos técnicos brasileiros falando a respeito dos técnicos estrangeiros. Se eles têm razão ou não têm, é uma coisa para ser avaliada, é uma coisa para ser examinado quem contrata técnico estrangeiro e quem contrata técnico brasileiro. Tem técnico brasileiro aí sem emprego. O Tite é um, porque diz que não quer. Dorival é outro, que também diz que não quer. E vai por aí afora. Em contrapartida, tem o Vojvoda lá do Fortaleza, que está já bambeando. Você passou ontem no Rolando a Bola que o Fortaleza não foi bem, dentro de casa, não foi bem. Assim como 3, 4 jogos passados, professor, que o Fortaleza não vai indo bem. Por outro lado, você tem técnico estrangeiro que eu acho que está saindo bem. Agora, essa reclamação dos técnicos brasileiros, eu acho que ela não tem sentido. A competição entre atividades, entre mandatários, entre pessoas que são responsáveis, ela é uma competição que existe em todo o ramo da atividade humana. Então, tá bem? Eu acho que é isso aí. Mas você tocou num assunto e eu quero só complementar. Que você falou que... o que você falou aí agora? Quando eu estava falando, eu falei, eu volto. Respondeu, é sobre principalmente os técnicos está balançando. Pois é. Então, mas eu quero já, nessa aí agora, doutor, eu quero já jogar uma pimenta aqui para os dois. Começar com o Bosquinho. Mas nesse caso aí de trazer um técnico, vamos trazer aí o técnico Guardiola aqui para cá, tal. Os atletas recebem bem essa vinda desse técnico, ou eles têm um cochilo? Por exemplo, no Santos, por exemplo, tem um Neymar que acha que é o dono do time, que faz o que quer ali dentro, aí vem um técnico com mais nome do que ele. O que acontece nisso aí? A vaidade dos atletas para derrubar o técnico que chegou aí. Tipo lá no Cruzeiro agora, trouxeram lá o Leonardo Jardim. Também teve com o Rogério Ceni, com o Rogério Ceni. E aí o pessoal, os atletas recebem isso de bom grado ou não?
como diria Jack Stripador, vamos por partes. Neném prancha. Vamos por partes. Jack Stripa. Primeiro, quando você entra numa aula magna na faculdade, o doutor já passou por isso, eu já passei também, o cara que vai dar aula magna, ele é um pós-doutor. Aí ele fala um monte de coisa lá, que você que está adentrando a universidade, fala assim, o que esse cara está falando aí? Eu vim aqui para uma aula de educação física e esse cara está falando aí em a sociedade é hierarquizada, nós temos que ver como é que essa sociedade se desfaz, se ela é em forma de pirâmide, se ela é uma pirâmide quase tipo a esfinge, etc. Aí você não sabe nem o que o cara está falando. Aí passa um semestre, 2 semestres, 3 semestres, você começa a lembrar da aula magna. Então, quando você traz um treinador muito acima, taticamente, tecnicamente, e estudado, é o que aconteceu no Flamengo. Está proibido celular. Ei, por que você está chegando 15 minutos atrasado no café? Ah, não sei o quê, eu fiquei vendo televisão. Próxima vez, veja a televisão mais cedo, chegar na hora, vai contribuir para a caixinha. Ou seja, o cara começa a mudar aqui dos princípios que é de formação de hábito. Porque na formação de hábito, chegar no horário, se empenhar, dar o máximo de si, ter o importante é o esforço, nem sempre você vai ganhar, etc. Isso é uma série de componentes que todo treinador de ponta exige. E é assim no basquete sub-15, sub-17, sub-20, sub-23 até o profissional. Então, quando você traz um treinador muito bom, esse negócio de falar que o Guardiola vem para cá, que o Van Gaal vem para cá, que o Ancelotti vem para cá, não vem. Porque os caras não vão entender o que eu estou falando taticamente. E a minha briga com o futebol brasileiro atualmente é essa. Se na base já está avacalhado, ó, que chega lá em cima é o supra-sumo da avacalhação. Entendeu? Eu vou citar aqui 7 federações. Vou começar pela do estado que eu moro. DF, Amapá, Acre, Rondônia, Sergipe, Rio Grande do Norte. Tem mais umas 11. Não pode ter o mesmo peso que o Flamengo, Fluminense, Corinthians e Palmeiras, que tem 120 anos. Não pode. Aí elege-se um presidente com unanimidade, cara. Aí não é questão do técnico, cara. É uma questão de formação, de educação, é uma questão de metodologia. Quem não entender de metodologia, pega lá o René Descartes e o Rousseau, o discurso do método, entendeu? Que aí ele vai entender como é que a coisa funciona. Porque do jeito que tá, meu amigo, você pode trazer o Papa. E eu gosto muito do Francisco, viu? O Francisco é o meu... Ó, eu tinha até uma briga com a Igreja Católica, mas o Francisco seu Papa tá me fazendo voltar aquelas coisas que eu acreditava quando era criança. Pode trazer o Francisco, que não dá jeito, cara. Porque é muita desorganização, cara. Entendeu? E eu continuo falando, ó. Eu vou fazer 71 anos. Eu não tenho mais esperança de ver o Brasil campeão do mundo. E enquanto tiver nessa organização, eu posso me despedir. Eu não vou ver o Brasil campeão do mundo. Então é isso que eu penso. Não adianta trazer o treinador, porque da base até em cima está errado. É igual você pegar uma criança que ficou solta do 0 aos 11 anos na rua e depois querer ensinar hábitos de formação para ela não vai aprender. Mas, doutor, o professor falou... É uma visão pessimista, mas é verdadeira. O professor falou da chegada do técnico com alto conhecimento e os atletas
realmente não tem preparação psicológica, conhecimentos educativos, ou eles veem que pô, esse cara vai não chegar gosta aqui, de treinar, cara. Como é que um cara que... E como que eles trabalham e derrubam o técnico? Porque, Newton e o professor, na minha visão, o técnico é um só. Ele leva a sua comissão técnica, preparador físico, auxiliar técnico, mas é um grupo extremamente reduzido. Enquanto você tem uma equipe de futebol forte, ou que bem preparada, ou que tem uma técnica apurada, que tem aí de 23 a 30 jogadores, você vai enfrentar um técnico e mais aí 4, 5 auxiliares técnicos. Bem, é isso. Bom, a outra coisa é a questão dos resultados. Não vi ainda nenhum técnico vencedor que esteja vencendo, vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo, ser derrubado pelos jogadores. Não vi. Se vocês têm essa informação... Mas ele vai embora, ó, que ele vê que o grupo já não é mais o mesmo. Sim, mas aí ele vai embora. Você viu o que aconteceu com o treinador do Botafogo, sim, do Flamengo, mas ele vai embora várias até vezes. Por uma iniciativa nem pessoal, sempre é dinheiro, não. Pois é. Será Pessoal, que eu teria meu celular devolvido? O treinador rigoroso é assim. Comandante rigoroso. Eu preciso dele para me Comandante controlando rigoroso o é tempo. assim. Comandante que pede para gravar com coisa deitado, é assim. É assim. Bom, tem que ser. Agora, dito isso, tá bem? A respeito dessa formação de base sobre a qual o professor se referiu, eu tenho uma ideia já pelo terceiro ano consecutivo e não arredo o pé. Quero citar o exemplo da Copa São Paulo, a famosa Copinha, em que, na minha visão, vão para lá quantos times? 104. 104 times. 104 não, times. esse agora parece que foi 120. Não sei. Coisa assim. Mas aí, o que, na minha visão, qual é o pensamento, a filosofia dos dirigentes do futebol em organizar todo ano a Copa São Paulo de Futebol Júnior? Vitrine. Por quê? Porque, na minha visão, tem duas coisas. Primeiro, a vitrine que o professor se referiu, e a outra é a amoldagem, a preparação do jogador aspirante, o jogador de base, para enfrentar as equipes titulares, para fazerem parte das equipes titulares. O que nós vemos hoje nas equipes titulares? É o cabeceio com o cotovelo na cara do outro, é uma falta desnecessária depois que a bola já está praticamente perdida, o adversário não vai mais encontrar a bola e o jogador faz a falta, pisa no pé, toca na canela, derruba, tá bom. O juiz marca a falta e vem um grupo de jogadores, 5, 6 jogadores da equipe que fez a falta e 5, 6 da outra que levou a falta, pressionando o jogador. Eu estou falando pressionando o árbitro. Eu estou falando de equipe principal. É o que nós estamos vendo. Raramente nós vemos isso no resto do mundo. Raramente. Eu vi outro dia um jogo na Europa que 2 jogadores pressionaram o árbitro lá depois que ele marcou uma falta. Mas era uma falta muito discutível. Agora, no Brasil, isso virou moda. Até os jogadores que vêm, voltam, que têm a sua repatriação para o Brasil, adotam essa cultura, esse péssimo hábito de pressionar o árbitro. Tá. É um. Dentro de campo acontecem outras coisas, outras também, que já deveriam ter sido corrigidas. Pois bem, vamos para a Copinha. Não, mas eu queria saber, doutorzinho, o que isso vai afetar em derrubar o técnico.
Sim, mas eu estou complementando o que ele falou Porque lá a respeito. o atleta fala, não, respeito das coisas. esse cara aí, vamos mas derrubar ele. a respeito da queda do Exatamente. técnico, Não, eu já derrubar falei. o técnico. Eu já falei. Derrubar o isso, eu técnico ou apoiar o técnico depende dos jogadores comprar a ideia do técnico. Se eles não entenderem o que o técnico está falando, eles vão derrubar o técnico. Se eles entenderem, eles vão apoiar o técnico. Foi o que aconteceu com o Jorge Jesus. Eu quero só complementar, porque o professor, ele prolongou na sua explicação, sim. tá bem? E chegou até as categorias de base, Sim, que não respeitam o técnico, comissão técnica. Não tá tem bem? uma forma de jogar. Não tem. Quem era o culpado disso, na minha visão? A formação do jogador brasileiro. E qual é a principal competição de formação do jogador brasileiro? Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pois bem, e o que nós temos visto? Eu fiz uma análise, 3 anos seguintes, no mês de janeiro de cada ano, com a realização da Copa São Paulo. E o que nós vemos, Newton e professor? Nós vemos os mesmos costumes, o mesmo desrespeito do jogador júnior que está na Copa São Paulo em relação ao seu colega de profissão e em relação à comissão técnica que o dirige. É o que nós estamos vendo, Newton. Então, cadê a preparação dos jogadores juniores para fazerem parte dos times principais aos quais eles pertencem? Raríssimas exceções. Vamos lá. Vou citar aqui uns 2 ou 3. O Hendrick é um deles, que o Estevão é outro. Não é assim? Que nós podemos citar assim, recentemente. O André do Fluminense. Paulo Henrique Ganso, que veio da Copinha. O Robinho, que veio da Copinha lá atrás ainda. Então, o que está acontecendo? É que não está havendo uma correção, puxar a orelha, na forma de falar, entre aspas, puxar a orelha do jogador que desrespeita o juiz, o árbitro, desrespeita o bandeirinha, desrespeita o técnico. Responsáveis por isso? Os seus dirigentes na comissão técnica e os dirigentes dos times aos quais eles pertencem. Por quê? Porque eu tenho certeza que eles não corrigem esses jogadores como as escolas, os grandes professores procuram corrigir os seus alunos. Vou te dar um exemplo. Tá. Lembra da seleção do Ramon que perdeu de 6-0 no Sub-20? Foi. Quando o Brasil jogou e terminou 3-0, eu falei, vai ser 6-0. A Argentina jogou com o Brasil em ritmo de treino. Eu nunca tinha... Olha, eu vejo futebol, gente, desde 1963. Eu nunca vi o Brasil ser humilhado igual foi naquele 4-0, 4-1 para a Argentina. Eu pensei que ia ser de 6-7. Entendeu? Por quê? O futebol argentino organizado. O São Paulo, com 1 a mais, não consegue ganhar de um timinho lá da Colômbia. Porque o time tem organização tática. O futebol brasileiro está totalmente desorganizado taticamente. Eu quero pedir, Milton, desculpas ao internauta que nos assiste em relação a essa minha veemência sobre a formação de base fundamental, com espelho na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu peço desculpa, mas eu não arredo o pé desse meu posicionamento. Sabe por quê? Porque os dirigentes dos clubes sobre os quais esses jogadores indisciplinados pertencem, não corrigem como as escolas procuram corrigir, contestadas hoje, as escolas que procuram corrigir, as escolas, só estou fazendo uma comparação, as escolas que procuram corrigir seus alunos, os pais muitas vezes, pai, mãe, tio, avô, vão para lá para achincalhar professores que são desrespeitados pelos alunos. O mesmo procedimento é no futebol de base. É isso aí que eu queria falar. Só para completar, você presta atenção no voleibol, no handebol, no judô, na natação,
todos Professor, eu os não sei se esportes, você vai falar isso, mas a gente não vê isso. todos os esportes de base, o Brasil cresceu, menos Então- no futebol. Mas sabe o que é o negócio? Hoje existe uma palavrinha que chama lei. Então hoje, se você chamar a atenção de um garoto, ou o técnico chamar a atenção do garoto lá na base, o pai vai se brincar, entra até com um processo em cima daquele professor. Eu já gravei muitos futebol de base aí, e eu vejo muitas vezes o professor substitui um determinado atleta, ele sai chutando as coisas, fala que o professor é doido, que não queria sair, sai magoado, o pai lá de fora xinga o treinador. Quer dizer, eu acho que de 1970 antes da Copa de 82 para trás, 78, tinha na disciplina que o técnico Mandava. era quem mandava. Você não vai jogar hoje. Está reclamando? Vou pedir sua dispensa e chamar outro para o seu lugar. O técnico tinha essa autonomia. Aí você falou do atleta que às vezes é mais do que o outro e que faz corpo mole e tal. Nessa época que eu estou te falando, a época dos grandes atletas, o jogador usava a camisa por dentro do calção, era tudo arrumadinho, trabalhava tudo certinho, dava prazer de você ver um jogador brasileiro na hora de tocar o hino nacional, ele cantar o hino nacional. Hoje você não vê nem isso. O atleta hoje vai o hino nacional lá, ele está mastigando chiclete. Eu já te falei, o cara, você quer que o cara vá jogar bola, ele fica 4 horas no cabeleireiro fazendo aquelas trancinhas. Fica não sei quantas horas fazendo tatuagem, depois ele dobra o calção para mostrar a coxa. Você acha que um cara desse está preocupado em jogar bola? Mas aí é que tal, o professor falou um negócio, o doutor falou um negócio muito certo aqui. Os dirigentes, quando vai contratar um atleta, falam, olha, a nossa regra aqui é o seguinte, você quer vir jogar, eu vou te chamar, você é bom de bola, você é visto, assim, uma vitrine para aqueles que estão começando, e eu quero que você continue aqui dentro sendo uma vitrine para aquele meu jogador de base. Vou te mostrar um exemplo do que eu estou te falando. O Arrascaeta estava na reserva da seleção uruguaia. Quem é o treinador? Bielsa. Olha se ele voltou com o Flamengo, pro Flamengo com aquele cabelo descolorido. Você sabe o que é isso, cara? Ei, aqui não. Mas olha os times lá da Europa, aqui não. Eles estão falando muito aí do Pedrinho, ter uma reunião aí com os jogadores. Mas quem está pagando? Quem que vai lá no fim do mês botar a grana lá para pagar o danado tá certo, ele tem que cobrar resultado. Tem que cobrar mesmo. O senhor falou aí do cara que contratou um lá do Benfica, que não jogou, acho que não jogou uma partida inteira, não. Lá no Santos. Não jogou 90, os dois Outra tempos. coisa que eu adoro no futebol atual, o cara chegou fora de forma. O cara é profissional. Por que trouxe? O cara é profissional. Por que trouxe um fora de forma? Então, só complementando. Doutor, já pensou se só chega lá no fórum para defender seu cliente e você fala assim, ó, eu tô com amnésia. O cliente não! Então, só complementando aqui, eu acho... Onde nós estamos? Eu acho que a palavra aí é lei. Lei. Hoje não pode mais fazer nada. Antigamente o técnico falava assim, menino, eu te dou um cascudo. Rapaz, eu já vi Vocês cada já treinador. Pois é. Eu tinha um treinador argentino que se o cara fizesse coisa errada, ele dava uma bolacha no cara. Mas hoje não pode, eu até acho certo isso, ter o direito, ter tudo. Pô, mas tem que saber cobrar. Vocês já ouviram uma entrevista do Zico falando a respeito do futebol japonês, quando ele foi treinador lá? Não vi. Lá no Kashima antes, ele disse o seguinte, é impressionante a dedicação dos alunos. Disciplina do jogador japonês. Isso é, ué. Ele não reclama, ele treina com vontade, horário, cumpre,
a tática, o Doutor, esquema tático que é uma coisa que eu implantado. gostei Por quê? muito. Por isso é que a seleção japonesa, Evoluiu. vez por outra, dá trabalho aí para Não, quem está já no uma futebol há coisa que eu muitos gostei anos. dos treinadores estrangeiros é que eles cobram intensidade. O futebol brasileiro não tinha intensidade. Hoje tem. Inclusive eu estava até discutindo a presença do Neymar no jogo do Maracanã. Tava na cara que o Renato ia botar um cara em cima do Neymar. Se ele passar, dá no meio dele. E se ele passar por esse que deu no meio, o outro tem a obrigação de derrubar. Entendeu? Ninguém vai deixar o cara que é craque, se ele passar por 1, 2, ele vai lá dentro da rede, meu irmão. Então, aí, não, mas eu tô voltando, botaram um cara para me marcar especial. O que você queria? Você queria que botasse tapete vermelho? Eu achei legal, parece que o Renato Gaúcho mandou um DVD dele pro Neymar. Mandou ele assistir. Nessa parte, ninguém é igual o Renato. Mas eu não acho ele um bom treinador. Mas ele marca gol de barriga. E Doutor, o Fluminense campeão, né? Mas foi o chute do Ailton. Pois então eu acho o seguinte, só complementando aqui, eu acho que na hora da contratação, na hora de aceitar o aluno lá na escola de base, já tem lá um menu, vamos dizer assim, um menu. Um checklist. Que ele tem que cumprir. Se você não cumprir isso aqui, você vai ter uma multa aqui de $10 no seu salário. Na época do Tele Santana tinha uma cartilha no Fluminense. Se você não fizer isso aqui, se você desrespeitar o seu professor ou vice-versa, porque tem isso mesmo, o professor chega lá, acha que é o bom da boca, fala, menino, cala a boca aí, não. Ei, tem que ter. Na cartilha que o Tele usou no São Paulo e no Fluminense, tinha a primeira história do São Paulo e do Fluminense, né, que ele foi treinador do Fluminense, depois foi treinador do Grêmio, depois foi treinador do Atlético Mineiro, depois do São Paulo, onde ele se consagrou. Tinha a cartilha com a história do clube, para o cara saber. Antes de você fazer qualquer besteira, tá aqui, você está representando uma entidade aqui que tem 90 anos. Hoje o cara chega, não sabe nem. O cara chegou para jogar lá no Santos, não sabia quem foi Lima, quem foi Mengalvio. Como é que o cara chega para jogar no Santos e não sabe quem é os caras que tiraram o Santos do interior para ser entre os 4 grandes de São Paulo? Isso aí é importante. Eu acho também que é o seguinte, quando o dirigente vai trazer um jogador acima da base de salarial dos que já estão jogando, eu acho que tem que ter uma reunião com todos os jogadores. Olha, nós vamos trazer esse jogador aqui, só que ele vai vir ganhando mais. Vocês vão aceitar os esquemas táticos, legal, vocês não vão ficar aí de corpo mole que o outro lá ganha mais. Né? O Dima reclamou disso demais no Flamengo, ele chegou ganhando mais do que todo mundo, aí os caras não davam a bola para ele. Você quer ver um negócio? Quem estava badalado aqui foi lá pro Real, o Hendrick. Foi badalado lá pro Real, aqui, marcando gol. Você acha que ele ia chegar lá, os caras iam botar ele toda hora lá na boca do gol, lá para fazer média? Não vai, gente. Então eu acho que todo dirigente tem que ser menos impulsivo. Nossa, eu vou trazer aí, vou citar lá do meu Cruzeiro, vou trazer o Gabigol. Aí tinha jogador lá que ganhava o quê lá? Pouco mais de 50 mil, 100 mil, o outro chega ganhando 1 milhão e tanto por mês. Você acha que esse jogador vai sair bem ali no meio dos outros? Eu acho impossível. Tem um livro do Eduardo Galeano chamado Futebol à Sombra e ao Sol. Eduardo Galeano foi um dos maiores escritores da América Latina. Que ele fala sobre isso. Ele fala assim, a primeira dançarina do Municipal não pode ser igual a dançarina que está começando agora, porque ela tem toda uma história, uma carreira. Então, mas isso é um programa de formação. Se você, o doutor falou muito bem, se você na base sabe que você tem uma determinada função no clube, que você é um jogador de marcação, que você vai tomar a bola para dar para o jogador de armação botar o Gabigol na cara do gol, você desde criança sabe que tem valências diferentes. Tipo a hierarquia. Isso tem.
O cantor que vai dar o show é diferente do pessoal da orquestra que acompanha ele. Então, em qualquer lugar, você vai ter os diferentes e os iguais. Agora, você não pode tratar o diferente como igual e nem os iguais como diferente. Mas todos, aí que vem o problema da formação e da cobrança. Todos têm que ser tratados iguais por quem está dirigindo. Tá? Esse é o problema. Isso que eu queria saber, porque olha aí, você trouxe um jogador, olha gente, nós estamos trazendo aí o jogador X, ele que vai ajudar a ganhar o bicho. Que vai ajudar a ganhar o bicho aqui. Ele vai ter um salário maior porque ele tem uma outra história dentro do futebol. Mas essa outra história dentro do futebol precisa da coletividade. O que é a coletividade? Se ele chegar a achar que só ele vai decidir, nós vamos cair para a segunda divisão. Então é o seguinte, nós vamos nos reunir, a hora que ele chegar, nós vamos fazer um jantar junto para ambientar e conversar e falar qual que é o propósito da chegada dele aqui no nosso time, porque o nosso time não é ele que vai ser a instituição é maior do que ele. Aqui é um grupo. E se eu notar que tem alguém aí diferenciado do grupo, eu dou duas opções para ele. Ele vem conversar comigo, nós acertamos, ele vai embora, ou vai pegar banco. Simples. Falei besteira, doutor? Não, forma alguma. Assina embaixo? Claro. Comandante, sempre é o comandante. Doutor, o senhor está muito caladinho, tem um negócio aqui, para os dois aqui. Vou começar com o senhor. Eu tenho dois assuntos. Professor, briga boa aí na bancada, hein? Fluminense e Santos agora, doutor. Vou começar com o senhor, não, é com o senhor que eu vou começar. Então vamos lá. O Sampaoli já vai estar assumido? Quem foi aí? Foi o Rodrigo, aqui do Distrito Federal. Ô Rodrigo, você tem toda a razão. Dirigente não tem o direito e nem a obrigação de escalar time de futebol. Mas dirigente, presidente, diretor que manifesta sobre contratação tem o direito, na minha visão de 77 anos de idade, de cobrar do treinador colocar um atleta que foi contratado a peso de ouro para jogar. Dirigente não precisa escalar, professor, e nem o presidente, escalar equipe para jogar. Mas tem o direito de cobrar. Por que o Barreal não entrou jogando, se provou que juntamente com o Roleiser, que foi contratado a peso de ouro, vindo do Benfica para cá, e já integrou a seleção argentina em alguns momentos, joga meia hora, 20 minutos, 40 minutos num tempo e não joga os 90 minutos. É que nem ele falou. Eu não estou em forma, como é que é? Eu ainda não estou profissional e chega fora de forma. O Roleiser veio do Benfica e ele veio. Quem viu os vídeos do Roleiser, como eu vi, é um jogador fantástico. Ele é um canhoto, meio de campo, constrói uma jogada impressionante, tá bem? Aí o técnico vai e retira o jogador. Isso quando bota para jogar. Viu, Rodrigo? Então, olha, é isso. Contra o Fluminense, você veja que o Santos aguentou. Aos 52 minutos do segundo tempo. O Fluminense, na minha contagem, ele finalizou 13 vezes no gol do Santos e o Santos finalizou 3. Sem nenhum perigo de gol. Nenhum time consegue, a não ser uma façanha de um craque, que eu não retiro o craque, eu já falei isso aqui e continuo na minha visão. O craque, o diferenciado, pode passar 80 minutos sem jogar um bom futebol. Mas em 10 minutos, 5 minutos, ele pode decidir uma partida.
dependendo da retaguarda que tem aquele time de construir jogada, um bom meio de campo, uma saída rápida da defesa para o ataque, a triangulação, jogar pelas pontas, tanto direita quanto pela esquerda, e alimentar o processo de ataque daquele time. Pois bem, tem um jogador no Santos, vamos falar agora do Santos, você deve estar falando a respeito disso. Tem um jogador agora no Santos que em 2023 ele deitou e rolou na equipe do Botafogo. Aí veio para o Santos agora, no final do ano passado, no início deste ano, e há quem goste dele. Eu não gosto, porque se você comparar o Tiquinho Soares, que ele jogou no Botafogo em 2023, e o que ele está jogando no Santos, é brincadeira. Um outro jogador, e eu estou citando aqui, quem quiser pode me contestar. Eu estou citando aqui, outro jogador que o Santos levou para a sua equipe, é o Tassiano. Quem falou que aquele jogador, ele pode ter tido uma passagem lá maravilhosa nas equipes anteriores, mas no Santos não está jogando. Agora, quem recomendou a contratação de Tassiano para a equipe do Santos? Quem? Pituca. Era do Santos, foi lá para fora, parece que desaprendeu. Chegou no Santos, é banco. Essa vovô desaprendeu a jogar. Desaprendeu de jogar. Luan Santana, zagueiro canhoto, está lá no banco. Dificilmente entra na equipe do Santos. E quem foi aqueles dois jogadores que eu estou citando aqui? Tá bom. Então, olha, Caixinha, para mim, não sabe escalar um time de futebol. Não, mas aí, doutor, deixa eu contestar o senhor. Mas futebol... O Caixinha, quem mandava na escalação ali era o Neymar. Mas aí... Para deixar jogadores Mas aí eu vou falar aquela frase pro É. senhor. Futebol é uma caixinha de surpresa. Então, olha só. Por isso foi embora. Mas tá chegando o Sampaoli. Não, mas não está decidido ainda não. Olha, apareceu Tite, Dorival Júnior, o Você sabe Sampaoli. por que o Dorival Pois não é. aceitou? Eu não vi nenhuma explicação a Neymar. respeito disso. O senhor acha que ele vai lá para... Não sei, mas ele como treinador da seleção, ele não como levou técnico. ele nem uma vez, né? O doutor terminou aí o mundo das lamentações. Pois é, mas aí eu quero ver o seguinte, olha só. É claro que a equipe do Fluminense está mais estruturada do que a equipe do Santos. Mas o Santos tem bons jogadores. Só não estão jogando. Não estão jogando. É por isso que eu falo. Ah. O brasileiro é porque ele não tem aquela humildade. Dois treinadores que se completam, sabe quem são? O Mano Menezes e o Renato. Porque o Mano defende bem e o Renato ataca bem. Então, no basquete americano, trabalham 4 treinadores PhD. E eles têm que encontrar solução para as coisas. No Brasil, um cara não aceita trabalhar com o outro. Eu quero citar aqui um exemplo. Só dar uma rebatidinha nele aqui. Mas se você for ver basquete, voleibol... Tudo tem mais de um treinador. Não, tem mais de um treinador, mas você pode ver que quem chega a jogar basquete, voleibol, são pessoas que já estão mais estruturadas, tanto financeiramente como intelectualmente. E o jogador de futebol, não, ele sai lá esse ainda é o problema. Esse ainda é o problema. Tem que trabalhar o cara, tem que dar condições para ele estudar. Eu quero só complementar aceitar. a respeito disso, o seguinte, dizendo, eu vi uma entrevista do Felipe Luiz no Flamengo recentemente. Um jogo que o Flamengo perdeu, você viu? 20 dias atrás, um mês atrás, antes do Flamengo ter perdido aquele jogo lá para o Córdoba. E ele disse o seguinte, lembram-se que o Flamengo contratou um jogador de peso de ouro, o Alcaraz, um grande jogador, bom jogador. Ele chamou o Alcaraz e disse, olha, você foi contratado para jogar. Isso dito pelo Felipe, eu não ouvi isso de gravação não, foi uma entrevista pós-jogo que ele deu falando a respeito desse jogador. E o jogador disse o seguinte,
Olha, eu queria saber a minha situação. Sabe qual é a sua situação? Você foi contratado para jogar. E eu tenho a responsabilidade de você botar para jogar. Agora, se você não quer ficar no Flamengo, o City me fez um contato e acabou embora. não indo para o City. Mas foi para outro time. Foi para outro time. E aí, o que ele fez? O Felipe disse, então vai embora. Agora, será que o jogador, o Caixinha ou outro jogador diz isso para um jogador contratado a peso de ouro que não quer jogar ou não está jogando? Mas será que eu fala? não sei se o Alcaraz é chileno, se ele é Então, uruguaio, se ele é argentino, se ele é paraguaio. A diferença de formação desses 4 países que eu falei aqui é gritante. A Argentina tem os melhores psicólogos escolares. O Chile tem a melhor educação primária. O Uruguai e o Paraguai não precisa falar. Então, é diferente da gente. Entendeu? Para mim, olha, para mim é cobrança. Tem que cobrar. Começa pelo dirigente. Tem que cobrar do técnico porque ele não está colocando o jogador, não está escalando o jogador. Aí ele retira um jogador e bota o David Washington, que eu acho que o pai queria colocar, era Daisy Washington, que é aquele ator americano, e na hora não se lembrou do Daisy. Não deu conta. Não deu conta e acabou botando David. O cara do cartório era a Narpa. Eu Então, conheço o Messias com C. Foi vendido para o Chelsea e não ficou lá 3, 4 meses, voltou emprestado para o Santos. Vocês viram quantos minutos ele entrou no segundo tempo? Não chutou uma bola, não pegou uma bola. E foi um jogador que antes de ir para o Chelsea, ele até andou jogando bem. Então, olha, para mim é o seguinte, o Santos tem bons jogadores, mas tem um péssimo time, porque o técnico, Rodrigo, né? Rodrigo, e aí serve pro João Paulo também, viu, João Paulo? Você tem toda a razão. Tem um péssimo time, bons jogadores. O técnico não sabe montar o time. Essa que é a verdade. E eu vou mais longe. Eu já falei hoje. Tá? E o Palmeiras, o Abel, sabe fazer. Embora já não tenha a mesma performance de 2 anos, 3 anos atrás, com a quantidade de títulos que o Palmeiras ganhou. Você ia falando? Só para completar. Se o doutor deixar, Cega, mãe de Ná, só se passou essa profecia para você e para dizer hoje, na 4ª rodada, que o Palmeiras vai ser campeão. Pode até ser, mas tem outros times aí tão bons quanto o Palmeiras, e o Palmeiras já não é mais mesmo aquele que nós conhecíamos. Tá bem? Então essa é a minha. Você ia completar? Quanto ao Santos, quanto ao Grêmio, e a sorte do Santos e do Grêmio é que tem Mirassol, Sport, Ceará e uns times aí, senão eles iam cair. Porque não dá mais para organizar o time esse ano. Não dá. Pois é, mas o Ceará e esse Mirassol, esse outro time Ceará também tá bem, tá entrando para ganhar, né? Meu filho, mas só tem 11 jogadores, o campeonato é 38 rodadas. Isso é. A Jordana, lá do Rio de Janeiro, como esses dirigentes contratam mal. Nós já falamos aqui que o dirigente está uma bagunça total. O Jorge, a gente até queria falar realmente aí, lá dos times aí do Espírito Santo, mas a gente vê aí, por exemplo, o Noroeste. Eu não citei a Federação do Espírito Santo, a Federação do Espírito Santo, 8. Ou 9, aliás. Então, tem Piauí, Paraíba e Espírito Santo, eu esqueci. Tem o Noroeste, tem o Rio Branco lá do Espírito Santo, que disputa aí a Série D, vem muito aqui disputar aqui com o Brasiliense, com o Ceilândia, o Serra. Mas tem times bons aí, inclusive tem jogadores aqui do Distrito Federal rolando por aí, jogando bola aí no estado aí do Espírito Santo. Eu não sei se é no Rio Branco, lá do Espírito Santo, ou se é no Noroeste. Mas a gente não fala por causa disso. Precisam, né, trazer aqui mais informações para gente. Manda pra gente aí. Informações de lá. O Jorge lá do Espírito Santo. Esses estados que eu falei aqui só resolveria
o problema deles com a 5ª divisão. A Maria Tereza, lá de São Paulo, muita confusão nessa arbitragem. Bom, a arbitragem a gente já até cansou de falar aqui, viu, Maria Tereza? Enquanto profissionalizar. Não profissionalizar. E olha, eu tenho uma opinião também, não sei se o doutor tem, o professor tem. Mesmo profissionalizando, não vai deixar de gerar dúvida com relação a determinados atos e determinados torcedores. Você não conhece aquela história do espanhol, não? O espanhol que sofreu um naufrágio. Conhece, não? Não. O espanhol sofreu um naufrágio, nadou 2 dias e chegou numa ilha. Só para você ver que aonde tem mais de um ser humano, tem discordância. Aí ele gritou, nesta ilha há governo? O cara gritou, sim, ele, sou contra! Era um ditador, né? Nesta ilha há governo? Sou contra. Onde tem mais de 2 pessoas, vai ter discordância. O Jonathan de BH, Atlético, Verde Esportes e Kiki, portões fechados. Atlético foi punido por sinalizadores. Não, Atlético Mineiro. Mas tem que ser mesmo, gente. O torcedor, enquanto o torcedor não se conscientizar também, que tem que ir para o estádio para torcer. Para se divertir. Para se divertir, levar o seu filho, a sua namorada, a sua esposa. Mas aconteceu o que aconteceu lá com o jogo lá que foi até cancelado o jogo lá, Fortaleza, né? Isso. Aquilo é um absurdo. O Bahia, né? Não. Fortaleza. Foi morte lá de fora. Foi Fortaleza e o time lá do Chile. Do Chile. Colo-Colo. Então, enquanto o torcedor não se conscientizar que aquilo ali só tem 3 resultados. Mas ali também foi a polícia que chegou baixando o cacete. Aí matou uma criança. Mas matou um negócio. A polícia também não vai chegar metendo o cacete se não tem alguma coisa de errado lá de lá. Mas aí, aonde tem criança, onde tem mulher... Meu filho, mas na hora da bagunça ali, ninguém vê isso, não. Aí... O torcedor tem que se conscientizar que tem 3 resultados: empate, vitória e derrota. Derrota incentiva o seu time a melhorar, grita, vamos jogar no próximo. Vitória, balança as bandeiras, mas não fica abusando do outro lá que perdeu também não, que isso gera. Isso é falta e de o empate respeito. Abraça um com o outro, morremos juntos. Isso é falta de educação. Então é isso aí. Bom, aqui tem o doutor até falou da CBF aqui, e a gente tem que ter cuidado de falar, porque estão processando. Você ameaçou me dar um gancho aí. Eu não vou falar nada da CBF, não. Só que o Edinaldo é um péssimo diretor. A CBF, inclusive, o deputado pernambucano, o Coronel Meira, protocolou essa semana um pedido de CPI para investigar irregularidades na CBF. Isso aqui não é eu que estou inventando, está aí a notícia aí, em todos os canais aí, principalmente no YouTube. O senhor queria falar aí, o que o senhor quer falar? Exatamente sobre isso, você já falou. O Coronel Meira, que protocolou um pedido de CPI para apurar possíveis ou supostas irregularidades dentro da CBF. Não sou eu, não. O Wilmo não está criando isso aqui não, viu? Tá bem? Tá escrito, a mídia toda, mídia toda aí tá falando Começou a respeito lá com aquela disso. Revista Piauí. Tá bem? Então, levantou. não é o Wilmo que está criando isso não, tá bem? A mídia brasileira, a imprensa brasileira está publicando isso. Se é verdade ou não, eu não fui à Câmara dos Deputados para saber se isso é verdade. Mas o deputado Coronel Meira protocolou um requerimento para criar uma CPI para apurar possíveis ou supostas irregularidades que ele entende ter na CBF. Tá bem? Essa colocação. O senhor acha que tem alguma irregularidade? Não sei, Nilton, eu não posso opinar, não. Mas eu só quero falar... Eu só quero falar... Eu não tenho comprovação aqui. nenhuma. Eu não tenho comprovação. Eu tenho estranheza. Estranheza. Eu não tenho posicionamento nenhum contra a CBF. Só acho que está errado. Só isso.
Então, Agora, mas eu quero citar 3 exemplos aqui, ó. Então você tem. Copa da Inglaterra, Copa da Espanha, Copa da Alemanha. São quase, se juntar aqui, dá 800 times. 800. E por que tem Premier League? Por que tem Champions League. Bundesliga? E por que tem La Liga? E a Champions League. Não, a Champions League junta todos os países. Sabe por quê? Porque os times se uniram e afastaram alguém para comandar. E formaram as suas ligas. Entendeu? Você entendeu que eu... Entendi. Ei, não tem condição. Me perdoe aí o pessoal que gosta de Brasília. Eu amo Brasília, eu amo Piauí, quando eu passei por lá, a Paraíba, Amapá, Macapá, Acre. Eu respeito todos os estados, mas não tem condição de umas 11, 12 federações aí ter o mesmo peso de um Fluminense, de um Flamengo, de um Palmeiras, de um Corinthians. Não tem condição, cara, isso é um absurdo. Como é que um voto vale a mesma coisa, cara? Eu sou da seguinte maneira. Porque lá tem uma federação. E se tem uma federação, ela tem que ter o direito de um voto. É o estatuto. Mas não pode ter o mesmo peso. Mas aí é problema de estatuto, é problema de... Aí é problema você que é lá do Acre, você do Rio de Janeiro, aí você vai aceitar que ele tem mais força do que você? Eu vou dar só um exemplo aqui. Em lugar nenhum do mundo tinha o deputado biônico. Você sabe o que era o deputado biônico? Sei, aquele que ficava a vida toda até indicado. Aí o que cria? Dividia o estado do Mato Grosso, dividia o estado de Goiás, dividia o estado não sei da onde, para o governo, na hora de votar, ter maioria. É o mesmo problema que está acontecendo na CBF, cara. Tá, mas aí Um monte de federação biônica tem o mesmo peso de um... Não pode, cara, tem alguma coisa errada. Tem, mas aí já vai negócio de estatuto, e que se o presidente da Federação do Rio de Janeiro assinou ali, foi lá fora, o de lá também... Faz a NBB do basquete, faz a Liga do Vôlei, que eu quero ver se não vai melhorar. Pois é, mas aí se você pensar assim também, aonde fica a FIFA? Que é o órgão máximo. Mas a FIFA não pode dar opinião. Mas é o órgão máximo. Mas ela aceita a Premier League, não aceita? Não sei. Aceita, porque ela nunca proibiu um time inglês de jogar. Sim, mas tem que seguir as regras deles. Sim. Então, tá do mesmo jeito. Não, são coisas diferentes, Carol. Finalizando o nosso programa, que foi bastante polêmico hoje, hein? Foi. Eu gostei, viu? Parece que você não ficou engolindo em seca aí, parece que você não concordou com alguma coisa. CBF, o último presidente que a CBD teve foi Heleno Nunes, né? Era um almirante. De lá para cá, todos os outros foram presos. E o Edinaldo abre o olho. Olha lá, doutor, mais alguma coisa? Não, só isso. Você ficou tão angustiado aí agora que eu fiquei até preocupado. Eu falei que o Santos poderia cair, ele ficou triste. Ficou triste. Não vai cair, não. Não vai. Né? Ainda que ele fique lá em 16º, 17, 18, 19, 20, 16º eu cai. sei. Nem tropeçando vai. Teve uma época que o Fluminense estava desse jeito. Eu falei, minha sorte é que tem a América, tem não sei o que. Então. E ainda tem o juiz. Ajudar. E amanhã tem na Vila Santos e Atlético. Amanhã é o teste do Renato Gaúcho. Pois é. Fluminense e Corinthians lá dentro. Isso. O Fluminense e o Santos vai cruzar quando? Já cruzou. Já no Rio. Agora é o segundo turno lá em São Paulo. Né? Aí o Neymar não vai estar mais, aí eu tenho medo. Uma coisa, só para finalizar, só para o Neymar. Vocês acham que o Neymar fez do Santos um trampolim, achando que já ia chegar aqui, já ir para um outro time do exterior? Encerrando, doutor, última opinião. Não, eu particularmente não penso isso não. Se existiu, eu não percebi isso. Eu acho que o Neymar tem dinheiro suficiente para não precisar de um trampolim da equipe do Santos, conhecida mundialmente,
para ir para um outro local. O que nós ouvimos, tanto do Neymar pai quanto do Neymar Júnior, é que eles têm o Santos como o time do coração deles. Isso o Neymar falou nas entrevistas desde que chegou. Eu não acredito. Tá? O time de coração Sim. dele, ele trata daquele jeito. Tá. Se é verdade ou não, eu não tenho essa percepção. E como eu não fui 2 vezes na Vila e não voltei lá, pretendo ir em breve à Vila, tá bem? E fazer uso da minha credencial para ver se falo com alguém, ou com o novo técnico, ou com o César Sampaio, ou com o próprio presidente do Santos, que eu quero fazer algumas perguntas que estão engasgadas como torcedor do Santos, que sou há 66 anos, 67 anos, tá bem? Então, eu não tenho essa percepção, Nilton, da vinda do Neymar para o Santos como sendo um trampolim para outra equipe. Ele saindo lá da Arábia Saudita, poderia ter ido para um outro time. Outro não ia querer o Neymar. Será que não queria o Neymar? Recuperado? Doutor, ele veio cá para se recuperar. Até agora ele fez 8 partidas. Nós já estamos quase no meio do ano. Obrigado, doutor. Tá bem? Então é isso. Eu não tenho essa percepção, não. Realmente não tenho. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado a todos. Obrigado aos internautas. E só mais um recadinho. João Paulo, não estou secando o Palmeiras não, mas nós temos que ser realistas. O Palmeiras não é o mesmo. É um grande time, tem grandes jogadores, tem uma diretoria forte. A Leila tem mostrado que realmente manda, acompanha, tem recursos, tem capacidade, tem condição de dirigir o Palmeiras, só que o Palmeiras, você sabe que o Palmeiras não é o mesmo de 2 anos atrás, tá bem? Um abraço, obrigado. Professor, tudo bem, né? Renato Gaúcho foi uma boa para o Fluminense? Eu particularmente acho que o primeiro mês, segundo mês, tudo bem, depois... Tem as cobranças. Não, depois ele acaba com tudo que está organizado lá e é até perigoso o time ir para a segunda divisão. Mas é porque ambiente, você já ouviu falar isso? Aonde o gato não está, os ratos faz a festa. E quando o gato é aquele gato gordo, aquele gato de pensão, sabe como é que é? Que dorme em cima do saco. Não dorme lá no sofá da sala. Porque o doutor está certo. Tudo que você for fazer na sua vida tem que ter cobrança. E o Renato, com aquele negócio de paizão dele, eu particularmente não gosto. Você tem que ter autoridade, você não pode ser autoritarismo. Você tem que ter amor no que você faz, mas você não pode ser paternalista. Então, o Renato, para mim, tem as duas coisas. Ele não tem a autoridade necessária porque ele é paternalista. E o cara que é paternalista está no caminho errado. E quanto ao Neymar, eu penso que foi um dos maiores talentos que eu vi jogado fora e o pai dele é culpado. Bom, meu amigo, estamos chegando ao final aqui do nosso Tribuna do Esporte e com relação a esse assunto, eu acho que cogitam aí inclusive o Renato Gaúcho para a seleção, eu acho que também não dá certo, justamente pelo que o professor falou. O Sampaoli no Santos, também eu acho que não... 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia. E acho que também não vai chegar a lugar nenhum. E lá no meu Cruzeiro, aqui, né, tanto é que nem Lucas Silva. A gente nem tocou no assunto de Cruzeiro, mas ali ainda vai ter muito pano para manga, tá bom? Um abraço, muito obrigado, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Até o próximo.